Durante milhões de anos, ele reinou nas florestas da Ásia, e tudo que sobrou dele foi um dente vendido em uma farmácia. No vídeo de hoje, você vai conhecer o Gigantopithecus black, o maior primata que já existiu na Terra. Vamos explorar curiosidades como sua dieta, o que ele tem a ver com o pé grande, seus parentes hoje em dia, os mistérios da sua extinção e muito mais. Preparado? Então vamos nessa! O Gigantopithecus black viveu entre 2 milhões e 320 mil anos atrás no sudoeste da Ásia, com estimativas que variam entre 2 a 3 metros de altura e mais de 500 quilos. Ele foi, sem dúvida, com essas medidas, o maior primata que já existiu. Se você acha que um gorila é grande, ele parecia franzino ao lado dele, como nessa imagem ilustrativa. Quase tudo que sabemos sobre esse animal vem apenas de dentes e pedaços de mandíbula. Pois é, nenhuma parte do esqueleto, nem ossos dos braços, pernas ou costelas foi encontrado até hoje. Tudo que a ciência tem são poucas dezenas de dentes fossilizados e 4 mandíbulas incompletas. E mesmo com tão pouco material, os cientistas conseguiram montar uma história sobre como esse gigante vivia e por que ele sumiu. Se já está gostando desse começo do vídeo, deixa aquele like para ajudar o canal e se inscreva caso não seja inscrito. Bora lá! Agora dá uma olhadinha em como ele foi descoberto. Em 1935, o paleontólogo holandês von Koenigswald entrou em uma farmácia em Hong Kong, procurando, na verdade, por fósseis. Isso porque, na medicina tradicional chinesa, era comum moer ossos fossilizados e vendê-los como dentes de dragão, acreditando que tinham propriedades curativas. Entre os itens à venda, Koenigswald notou um molar absurdamente grande, muito maior do que o de qualquer humano ou animal comum. Ele comprou o dente e levou para análise. Após a análise, ele descobriu que aquele fóssil pertencia a um primata desconhecido até então, gigantesco, e que viveu há cerca de milhares de anos. E assim nascia a história científica do Gigantopithecus black. Agora você deve estar se perguntando, né? Mas por que só os dentes e mandíbulas foram encontrados até hoje? Boa parte da explicação está justamente nessa tradição. Milhares de fósseis foram moídos ao longo dos séculos para uso medicinal. Ou seja, o que a ciência poderia ter estudado foi literalmente pulverizado. O que sobrou sobreviveu por sorte, ou porque estava em lugares de difícil acesso. Agora sobre a sua alimentação. Se um ser humano adulto come, em média, 2 kg de comida por dia, imagina o que seria necessário para alimentar um primata de até 500 kg. Além de imenso, o Gigantopithecus também precisava de uma quantidade absurda de alimento diariamente, e foi isso que moldou sua forma de viver. Seus dentes molares eram os maiores já vistos em um primata, um esmalte espesso e mandíbula forte. Com isso, ele conseguia triturar alimentos duros e fibrosos, por isso ele conseguia comer alimentos como bambu, frutas tropicais, raízes, caules e folhas densas. Uma dieta que lembra muito a do panda gigante, com quem provavelmente dividia território e até competiam por comida. Mas ao contrário dos pandas, que tem um cardápio quase exclusivo de bambu, estudos recentes indicam que o Gigantopithecus era um pouco mais flexível, embora ainda altamente dependente da floresta. Análises de isótopos de carbono em seus dentes revelam que ele vivia exclusivamente em ambientes florestais e quase não se aventurava por áreas abertas. Seu corpo gigantesco também impunha limitações. Ele era grande demais para subir em árvores, o que o tornava essencialmente terrestre. Isso o forçava a buscar alimento no chão da floresta e provavelmente o mantinha com um comportamento mais solitário, semelhante ao dos orangotangos modernos, outro parente próximo por sinal. A pergunta que você deve estar fazendo agora é: como um animal tão grande e dominante desapareceu por completo? A resposta envolve alguns fatores. Durante o Pleistoceno, o sudoeste asiático, lar do Gigantopithecus, passou por mudanças climáticas intensas. Florestas densas, úmidas e estáveis começaram a recuar, dando lugar a paisagens mais abertas e secas, parecidas com savanas.
Frutas tropicais e bambus, à base da dieta do gigante, tornaram-se escassos. Lembra que eu comentei anteriormente que ele não vivia em áreas abertas? Então, esse foi um dos problemas. Mas se tanto os Gigantopithecus quanto o panda dependiam do mesmo tipo de floresta, por que um sobreviveu e o outro desapareceu? Essa deve ser uma dúvida que você deve ter ficado, mas a resposta está na flexibilidade ecológica. O panda, apesar de também ter uma dieta restrita, desenvolveu um metabolismo extremamente lento e consegue sobreviver com menos recursos. Ele ainda existe, mas corre o risco de extinção. Já os Gigantopithecus era uma máquina de comer, com alta demanda energética, características que exigiam abundância constante de alimento. Quando as florestas começaram a desaparecer com as mudanças climáticas do Pleistoceno, o panda conseguiu se adaptar. Os Gigantopithecus não. Além disso, seu ciclo reprodutivo era lento. Evidências nos dentes sugerem que o Gigantopithecus crescia devagar e tinha baixa taxa de reprodução. Em tempos de abundância, isso não seria um problema, mas em um ambiente em colapso, essa lentidão se torna fatal. E enquanto o gigante afundava em uma espiral de escassez e estresse ecológico, outras espécies menores, mais rápidas e adaptáveis, prosperavam. O orangotango, seu parente próximo, também sobreviveu ao mesmo colapso ambiental porque era mais leve, mais flexível na dieta e menos exigente em energia. Adaptou-se, enquanto o Gigantopithecus ficou preso a um estilo de vida insustentável. Há ainda a possibilidade de competição com hominídeos, como Homo erectus, que habitava as mesmas regiões. Talvez tenham competido por alimento ou até caçado os filhotes do gigante. A combinação de mudança climática, escassez de alimento, competição ecológica e reprodução lenta ajudou na extinção. E assim, entre 300 mil e 100 mil anos atrás, o maior primata que já caminhou sobre a Terra desapareceu para sempre. Ou será que não? Quando eu estava falando de um primata gigante, quem veio à sua mente? Será que foi o pé grande? Ou dependendo da região, o Yeti, o abominável homem das neves, o Eren? A verdade é que não demorou para que muitos conectassem essas lendas com o Gigantopithecus Black. É uma hipótese que ganhou força principalmente entre criptozoólogos e entusiastas de mistérios. Afinal, o Gigantopithecus tem o tamanho certo, viveu nas regiões certas e quase não deixou rastros. Mas infelizmente a ciência é clara e os fatos não sustentam essa teoria. Então vou desmistificar essa lenda. A geografia é incompatível. O registro fóssil do Gigantopithecus se restringe à Ásia tropical, especialmente China, Vietnã e Índia. Não há qualquer evidência de que essa espécie tenha migrado para a América do Norte, onde surgiram as histórias do pé grande. A ideia de que ele teria cruzado o Estreito de Bering é inconsistente com sua baixa adaptabilidade a ambientes frios e abertos. Agora, falando da postura corporal e locomoção, as descrições do pé grande geralmente mostram um ser bípede, que caminha ereto como um humano. Já o Gigantopithecus, com base nas estruturas mandibulares e em comparações com orangotangos e gorilas, era quase certamente quadrúpede, apoiando-se sobre os punhos. E não posso me esquecer de falar da cronologia, né? O Gigantopithecus foi extinto há cerca de 300 mil anos, muito antes de qualquer relato moderno. Não há nenhum fóssil recente, vestígio genético ou evidência arqueológica que aponte sua sobrevivência até os dias atuais. Mesmo assim, a conexão persiste, não porque seja cientificamente válida, mas porque é narrativamente poderosa. O mito encontra um ponto de apoio na realidade, e isso basta para alimentar o imaginário coletivo. Apesar dos avanços da ciência, o Gigantopithecus Black continua sendo um dos maiores enigmas da paleontologia moderna. Agora vou responder algumas dúvidas que você está tendo. Por que só encontramos dentes e mandíbulas? Nenhum osso do corpo, nenhum fragmento de esqueleto, nada que nos diga como ele realmente se movia ou qual era a sua aparência completa. A primeira é o que eu comentei aqui já. Talvez seus ossos tenham sido moídos e consumidos pela medicina tradicional chinesa, como os famosos dentes de dragão. Talvez as condições do solo onde viveu não tenham permitido a preservação de partes mais frágeis do esqueleto. Ou talvez simplesmente ainda não cavamos nos lugares certos.
Outro ponto em aberto, ele era mesmo quadrúpede? Ou há alguma chance de que tenha caminhado parcialmente ereto, como sugerem alguns teóricos que alimentam as lendas do pé grande? Sem o esqueleto completo, a ciência se apoia em comparações com orangotangos, gorilas e nos padrões de desgaste dos dentes, mas nada é 100% conclusivo. A aparência dele também é um mistério. Sabemos que ele era parente próximo do orangotango, mas isso não garante que ele tivesse pelos alaranjados ou comportamento arborícola. Sua pelagem poderia ser escura como a de um gorila, ou até ter um padrão completamente diferente. Não sabemos como ele soava, como se comportava socialmente, nem como interagia com o ambiente. Tudo isso permanece no campo da especulação científica. Até mesmo a sua extinção exata ainda é debatida. Teria ele desaparecido por completo há 300 mil anos? Ou existiram populações remanescentes que resistiram por mais tempo em florestas isoladas? Sua história fica de alerta. Adaptando a um único tipo de floresta, foi vencido não por predadores, mas pela mudança ambiental, algo que hoje também ameaça várias espécies modernas. Agora me diga, você conhecia esse primata? Deixe aqui abaixo nos comentários, e se gostou já sabe, né? Deixe o like como de costume e se inscreva no canal. Assista mais vídeos que irei deixar aqui na tela final. Obrigado e até a próxima!